Imagine uma imagem sagrada desaparecendo durante a noite e reaparecendo misteriosamente no alto de uma gigantesca pedra, onde ninguém conseguia chegar. Os moradores a levavam de volta para a igreja, mas dias depois, ela voltava a surgir exatamente no mesmo lugar. Teria sido um milagre, ou a própria santa estava indicando onde desejava permanecer? Hoje vamos conhecer uma das lendas mais antigas e fascinantes do Rio de Janeiro. A história da Santa e o Sapo, uma tradição que ajudou a transformar o alto de um enorme penhasco em um dos santuários religiosos mais famosos do Brasil. Prepare-se para viajar ao passado e descobrir os mistérios que cercam o Santuário da Penha. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XVII. Naquela época, a região da Penha era muito diferente do que vemos hoje. O Rio de Janeiro ainda era uma cidade pequena. A área era composta por fazendas, matas densas, morros rochosos e caminhos de terra percorridos por colonos, indígenas e tropeiros. Entre essas formações naturais destacou-se uma enorme rocha de granito. Vista de longe, parecia uma fortaleza natural surgindo sobre a paisagem. Esse gigantesco penhasco dominava toda a região e podia ser visto a quilômetros de distância. Ninguém imaginava que aquele local se tornaria um dos pontos religiosos mais importantes do país. O lugar impressionava pela altura, pela beleza da paisagem e pela sensação de isolamento que transmitia aos poucos moradores da época. A tradição mais conhecida conta que um português chamado Baltazar de Abreu Cardoso era profundamente devoto de Nossa Senhora da Penha de França. A devoção à santa havia chegado de Portugal e era bastante popular entre os colonizadores. Baltazar costumava percorrer a região para cuidar de suas propriedades e realizar suas atividades cotidianas. Em uma dessas viagens teria ocorrido um acontecimento extraordinário, um episódio que mudaria para sempre a história daquele lugar. Segundo a lenda, Baltazar caminhava próximo ao penhasco quando foi surpreendido por uma enorme serpente que surgiu repentinamente em seu caminho. Sem ter para onde fugir, ele acreditou que morreria. Desesperado, ajoelhou-se e começou a rezar para Nossa Senhora da Penha de França. Enquanto fazia suas orações, pediu proteção e auxílio diante do perigo que parecia inevitável. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Um grande sapo apareceu diante da cobra. A serpente desviou sua atenção para o novo animal. O confronto entre os dois permitiu que Baltazar escapasse com vida. Quando olhou novamente, a ameaça havia desaparecido completamente. Convencido de que havia sido salvo por intervenção divina, Baltazar prometeu construir uma capela em homenagem à santa. O sapo passou a ser lembrado como instrumento daquele milagre. Dessa forma, nasceu uma das versões mais famosas da lenda, conhecida como a Santa e o Sapo. Cumprindo sua promessa, Baltazar ergueu uma pequena capela no alto da enorme pedra. A construção era simples, mas sua localização chamava atenção. Situada sobre o penhasco, dominava toda a paisagem ao redor e podia ser vista de grandes distâncias. A subida até a capela era difícil e exigia coragem. O caminho era íngreme, cercado por pedras e vegetação. Mesmo assim, moradores começaram a visitar o local. A fama dos acontecimentos milagrosos espalhou-se rapidamente pelas fazendas e povoados vizinhos. Mas foi então que surgiu outra história, uma lenda que atravessaria os séculos e se tornaria uma das mais importantes da tradição local. Conta-se que uma imagem de Nossa Senhora era mantida em uma pequena igreja da região. Certa manhã, os fiéis perceberam que a imagem havia desaparecido. Iniciaram buscas por todos os lados, examinando trilhas, casas e propriedades próximas. Após horas procurando, encontraram a santa no topo do penhasco, exatamente onde hoje se encontra o santuário. O local era considerado praticamente inacessível. Ninguém conseguia explicar como a imagem havia chegado ali. Os moradores acreditaram que alguém a teria levado para a montanha durante a noite. Então, a recolheram e a devolveram à igreja. Mas alguns dias depois, ela desapareceu novamente. E reapareceu exatamente no mesmo ponto. A situação causou espanto entre os moradores, que passaram a acompanhar atentamente o fenômeno,
sem encontrar qualquer explicação convincente. Segundo a tradição popular, o fenômeno teria se repetido várias vezes. Sempre que a imagem era levada de volta ao seu lugar original, ela voltava a surgir no alto da pedra. Para os moradores da época, não havia dúvidas. Nossa Senhora estava escolhendo aquele local para permanecer. Era como se a própria santa estivesse indicando onde desejava permanecer. O penhasco passou a ser visto como um lugar sagrado, uma morada escolhida pela proteção divina. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a região e atraiu cada vez mais visitantes. O famoso Penhasco da Penha não impressionava apenas pela altura. Sua posição permitia uma visão privilegiada da Baía de Guanabara e das terras ao redor. Do alto, era possível observar extensas áreas da região. O vento constante, o isolamento e a imponência da rocha criavam uma atmosfera quase mística. Durante o amanhecer e o entardecer, o local parecia ainda mais especial. Para muitos peregrinos, a sensação era de estar mais próximo do céu. Com o passar dos anos, a pequena capela tornou-se insuficiente para receber tantos visitantes. Novas construções foram realizadas e o santuário cresceu gradualmente. A devoção a Nossa Senhora da Penha de França tornou-se cada vez mais forte. Milhares de pessoas passaram a visitar o local anualmente. Promessas, agradecimentos e relatos de graças alcançadas fortaleceram ainda mais a fama do santuário. A lenda da imagem que escolheu o penhasco continuava sendo contada de geração em geração. Com o aumento do número de visitantes, tornou-se necessária uma forma mais segura de acesso. Foi construída a famosa Escadaria da Penha, que se transformou em símbolo da fé dos peregrinos. Muitos fiéis realizavam a subida como forma de penitência ou agradecimento. Alguns subiam rezando, outros carregavam promessas. Cada degrau representava um ato de devoção. Ao longo dos séculos, o local tornou-se palco de uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Rio de Janeiro. A Festa da Penha passou a reunir milhares de pessoas e influenciou profundamente a cultura carioca. Tudo isso teve origem naquele antigo penhasco, ligado à lenda da Santa e o Sapo. Até hoje ninguém pode provar o que realmente aconteceu. A imagem desaparecia por ação humana? Seria apenas uma tradição criada pelos moradores? Ou a santa realmente escolheu o local onde desejava permanecer? Independentemente da resposta, a lenda continua viva. Ela faz parte da memória coletiva do Rio de Janeiro e permanece ligada às origens do Complexo da Penha e do famoso Santuário da Penha. Séculos se passaram. O enorme penhasco continua dominando a paisagem. A escadaria continua recebendo peregrinos. E a história da Santa e o Sapo continua sendo contada por quem acredita que alguns lugares são escolhidos por algo maior do que nós podemos compreender. Talvez tenha sido apenas uma lenda. Talvez um milagre. Ou talvez um mistério que permanecerá para sempre, guardado entre as pedras do Santuário da Penha. E você? Acredita que a imagem realmente escolheu aquele lugar? Ou existe outra explicação para essa história? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Modo História 4000 para descobrir mais lendas, mistérios e histórias incríveis do Brasil. Até o próximo vídeo.